1 Coríntios, capítulo 5, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Os irmãos encontraram? Amém. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê a palavra, que fale conosco, que fale ao nosso coração. Já temos orado. Felipe orou pedindo a Deus que falasse conosco, como já tem falado através dos louvores. Agora vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Nós te damos graças porque temos da parte do Senhor essa bússola que nos guia, essa bússola que nos dirige, que nos orienta e que nos conduz segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos lavados pelo Teu Espírito Santo, nós fomos regenerados, nós fomos redimidos, nós somos nova criatura e nova criação do Senhor para a Tua glória e para o Teu louvor. Fala conosco, Senhor, nessa noite, alcança o nosso coração, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. Opera, Senhor, um milagre aqui nessa noite. Opera um milagre naqueles que estarão ouvindo, mas também na vida daquele que estará falando.
para que a glória, o louvor e a honra sejam do Senhor e que haja uma compreensão plena e absoluta da Tua palavra. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Hoje pela manhã nós, pela graça de Deus, tivemos aqui uma manhã muitíssimo abençoada. Estivemos aqui mais uma vez falando sobre a vida de João Batista, e na quarta-feira nós ouvimos aqui sobre João Batista, na sexta-feira, no culto do seminário, e hoje pela manhã. João Batista, um homem que viveu aproximadamente 30 anos de idade, apenas 30 anos. Seu ministério durou aproximadamente 6 meses, e a respeito dele não fez nenhum milagre, e a respeito dele o Senhor Jesus disse que dos nascidos entre mulher, não houve nenhum que pudesse se igualar a João Batista. O que fez que um homem que, tendo vivido tão pouco, tivesse uma consideração tão grande diante de Deus? E nós chegamos à conclusão aqui nessa manhã, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que João foi grande diante do Senhor, porque ele viveu aquilo que Deus queria que ele vivesse. Ele foi grande diante de Deus e considerado grande porque ele não viveu a vida dele para ele mesmo, mas ele viveu a vida dele para o Senhor. João foi alguém que nasceu, que viveu e que morreu numa perspectiva de fazer a vontade de Deus e de cumprir o propósito de Deus. Foi alguém que compreendeu perfeitamente a vontade de Deus, que conseguiu, coisa que muitos de nós não conseguimos, falamos aqui na manhã, ele conseguiu olhar para o quadro do plano redentivo de Deus e enxergar o quadro todo, não apenas na perspectiva do tempo presente. Muitos de nós ainda lemos o plano de Deus, os propósitos de Deus, apenas na perspectiva do tempo presente, da vida terrena, e nos relacionamos com Deus apenas nessa perspectiva. Mas João, ele consegue, pela graça de Deus e com o entendimento de Deus, ver o quadro todo, eternidade passada, a criação, tempo presente, a queda, a redenção e a eternidade futura, quando estaremos com o Senhor na glória. Amém? E os irmãos participaram e falaram, e concluímos também que certamente João viveu essa vida tão rendida e entregue a Deus, tão obediente, tão submetido aos propósitos de Deus, porque ele conseguiu vislumbrar numa perspectiva muito real e palpável, não apenas o tempo presente, mas principalmente a eternidade, o mundo vindouro. Ele viveu aqui na terra com os pés lá na eternidade. Aí, a vida presente, a transitoriedade da vida, as pressões da vida, nessa dimensão são diminuídas e a grandiosidade da eternidade ocupa o maior espaço da mente e do coração. Agora nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. Ontem eu passei praticamente o dia todo lendo Coríntios, estudando, pensando, lendo alguns pensadores. E um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta aos Coríntios foi exatamente a ameaça que era a cultura helênica para o Evangelho. Paulo, pela graça de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, chegou nas regiões ali da Grécia, aquele mundo do pensamento, aquele pensamento que moldou todo o mundo ocidental, que é o mundo greco-romano, o mundo helênico, e Paulo chega com o Evangelho nesse mundo helênico. É uma cultura muito forte,
é uma cultura já estabelecida. Os romanos dominam o mundo, caminhando com seus pés, com seus exércitos, com a sua força, mas a mente é a mente grega. O pensamento é o pensamento helênico. O que molda o pensamento, o que molda a cultura, o que molda as atitudes, é exatamente o helenismo, esse mundo greco-romano. E tinha um modo de pensar que dominava a existência helênica, que dominava o mundo greco-romano. Naquela época era chamado de epicurismo e hoje nós chamamos de hedonismo. Nesse modo de pensar, o fim último da vida, a razão da existência, a razão de viver, é o máximo de poder, de prazer que se pode obter da vida. Epicurismo, hedonismo, mundo helênico, pensamento grego, cultura greca-romana, cultura dominante sobre a cidade de Corinto é: viva o hoje da melhor forma que você puder viver. Desfrute da vida em todas as suas dimensões, em todas as formas de prazer que a vida pode lhe oferecer. O que você pode obter da vida, obtenha. O que você pode extrair da vida em termos de prazer, extraia. O que você pode aproveitar da vida, nesse corpo, nesse tempo presente, obtenha. Porque o fim da vida, o sentido da vida, é a quantidade de prazer que se pode obter através do corpo. Esse é o mundo helênico. Esse é o pensamento de Corinto. É nesse lugar, é nessa cidade, uma cidade de apenas 100 anos, e que é agora a terceira cidade de todo o Império Romano, e talvez a mais rica delas. Uma cidade de confluência, de fronteira, porque todo o comércio do Oriente e do Ocidente passava por ali. Os historiadores chamavam Corinto de a rica Corinto, mas chamavam também de a licenciosa, a cidade onde tudo era permitido. Até os deuses, os cultos, as celebrações que eram realizadas tinham como fim prazer, orgias, êxtases, tudo que se podia obter através do corpo. Paulo chega, prega o Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. No início ele pensa em desistir. A opressão maligna é terrível, a luta espiritual é intensa. Ele está quase batendo em retirada, está trabalhando com as próprias mãos, fazendo tendas para poder pregar o Evangelho naquela cidade. Diante das lutas e da dureza, quando está quase desistindo numa noite, diz ele que lhe aparece o próprio Senhor Jesus e lhe diz: não temas, Paulo, continue firme, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Amém? Quem é o Senhor da obra? Jesus. Quem é o Senhor da obra? É Jesus. Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Prega, não temas, porque eu sou contigo e eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo pregou, e Jesus salvou, e Jesus libertou, formou-se a igreja, formou-se a comunidade dos santos. Tem a cidade de Corinto, tem a cultura helênica, tem um modo de viver helênico, mas agora naquela cidade, no meio daquela cultura,
tem um povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, alcançado por Deus, para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da pregação, da mensagem da cruz. Eles creram, foram salvos e formaram uma comunidade, a comunidade dos santos, povo de Deus. Mas agora, capítulo 5, versículo 9, já em carta vos escrevi. Nós tomamos essa carta como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas certamente ela deve ser a terceira. Paulo escreve uma primeira, obtém um retorno através de Cloé, e alguns relatos através de alguns irmãos. Ele escreve uma primeira, admoestando, obtém um relato de volta que não surtiu o efeito desejado, e agora ele escreve uma terceira, que é essa que nós acabamos de ler. Por isso ele está dizendo, já em carta vos escrevi. Não é a primeira. E nem a primeira vez. Por que Paulo está escrevendo novamente? Porque, meus irmãos, corria-se o risco de que o evangelho fosse estragado no seio daquela igreja. Corria-se o risco de que aquela comunidade, aqueles irmãos, influenciados pela cultura em volta, eles pudessem se esquecer da grandeza, da valiosidade do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é poderoso, o Evangelho é transformador, mas o Evangelho, no confronto com a cultura, nem sempre o Evangelho tem prevalecido. Em algumas cidades o Evangelho desapareceu. Em algumas regiões o Evangelho desapareceu. Isso por causa de algumas coisas que vão entrando no seio da comunidade, como imoralidade, licenciosidade, afrouxamento de compromisso, afrouxamento de compromisso com Deus, com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Isso vai como um pequeno dique, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqueles valores da cultura vão batendo e vão entrando, e quando se dá conta, eles adentraram, mesclaram e descaracterizaram o Evangelho. É uma luta ferrenha, que acontece em todas as dimensões que se possa imaginar. Por isso Paulo está escrevendo novamente essa carta. E nessa carta Paulo está dizendo, olha, o Evangelho ele tem uma proposta de vida totalizante. O Evangelho, ou ele alcança toda a sua vida, essa é a proposta do Evangelho, ou o Evangelho alcança todas as dimensões da nossa existência, ou então ele não alcançou. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, a pretensão do Evangelho é totalizante, é alcançar todas as dimensões da vida, todas as dimensões da existência. É uma ilusão do tempo presente, pós-moderna, fragmentada, imaginar que o Evangelho alcança e pode alcançar determinadas partes da minha vida e outras partes não. O Evangelho é como aquele cordeiro da Páscoa. Tem que comer todo. Ou come todo, ou não comeu nada. A perspectiva de Deus é, você recebeu o Evangelho, você faz parte dessa comunidade dos santos, então o Evangelho é totalizante.
O Evangelho quer ocupar todas as dimensões da sua vida. O Evangelho, à semelhança do Cordeiro Pascual, tem que ser comido todo na sua inteireza. Nessa perspectiva, o que Paulo está dizendo, que o Evangelho é totalizante porque ele quer ocupar todas as dimensões da vida. É uma proposta altamente revolucionária. O Evangelho quer te virar do avesso. Eu não encontrei outra figura, outra metáfora melhor. Às vezes ela é usada negativamente na Bíblia, mas não tem uma figura melhor do que o fermento. O fermento, quando ele bate na massa, ele leveda a massa inteira. A proposta do Evangelho também é bater na nossa vida e tomar conta, transformar toda a nossa vida. Por isso que ele é revolucionário. Por isso que muitas vezes ele é aceito, plenamente aceito, e muitas vezes ele é plenamente rejeitado. Muita gente ainda não entendeu o Evangelho. Muita gente ainda está como aquele cego que recebeu um primeiro toque de Jesus. Jesus passou os dedos nos olhos dele e falou: e aí, meu amigo, está enxergando? Aleluia, Senhor, estou enxergando. O que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Espera aí. Melhorou, mas tem que enxergar mais. Jesus passa novamente os dedos nos olhos, aí ele enxerga perfeitamente. É preciso entender a proposta do Evangelho. O Evangelho quer ocupar todas as dimensões da nossa vida e da nossa existência. Quando o Evangelho entra na nossa vida, que Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida e da nossa existência, o Evangelho quer ocupar a dimensão econômica da nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo aqui, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, nem puros, nem idólatras, e etc e tal, mas nem avarentos. Avarentos também não herdam o reino de Deus. Ou seja, o Evangelho se mete nessa área da nossa vida. O Evangelho quer ocupar essa área da nossa vida. O Evangelho faz parte do Evangelho, entender o Evangelho, viver o Evangelho, a forma como nós administramos o nosso dinheiro. Porque tem gente que converte, recebe o Evangelho, mas o bolso, o dinheiro, a conta bancária fica de fora. O Evangelho não entrou na sua vida. Lamento muito, porque o Evangelho é totalizante. Ele quer ocupar todas as dimensões da nossa vida e da nossa existência. Avarentos, amantes do dinheiro, chegados de Mamon, ainda não foram tocados pela plenitude do Evangelho. Esse é exatamente o risco que a igreja de Corinto está correndo, e é exatamente por isso que Paulo está escrevendo mais uma vez com uma certa urgência para essa igreja. Porque eles estavam fragmentando o Evangelho. Eles estavam fragmentando o Evangelho, vivendo partes do Evangelho e de forma humana. E não da forma divina, da forma de Deus. O Evangelho, então, tem uma proposta totalizante: ocupar todas as dimensões da nossa vida, especialmente essa dimensão econômica. Eu me lembro, numa das nossas escolas dominicais, eu acho que ela não está aqui agora, a Cimei contando para nós, eles eram membros da igreja, o pai havia morrido, a mãe agora viúva, se não me falha a memória, com 4 ou 5 meninas, e o líder da igreja, o presbítero da igreja, foi visitar a família,
e chegou lá e disse: irmã, a senhora agora está viúva com essas meninas pequenas. Primeiro queriam doar os meninos, queriam espalhar os meninos. A senhora não vai dar conta de criar esses meninos, a gente espalha um para cada lado. Não, de jeito nenhum, Deus me deu, são meus, Deus vai me ajudar a criar. Aí ele chega para a irmã e fala: irmã, a senhora está viúva, tem essas meninas aí, a vida vai ser difícil, eu quero dizer que a senhora pode contar comigo em tudo o que a senhora precisar, menos numa coisa, no dinheiro. A senhora conta comigo, os irmãos lembram disso? A senhora conta comigo em tudo, menos no dinheiro. Irmãos, o Evangelho, ele entra para ocupar essa parte, essa dimensão da nossa vida também. A forma como nós administramos os nossos recursos, a maneira como nós lidamos com os nossos recursos, com o dinheiro. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele vira a gente do avesso nisso aí também. Ele muda a nossa perspectiva. Ele muda os nossos valores. Por isso que ele é totalizante. Mas o Evangelho não entra apenas na dimensão econômica. Ele entra também na dimensão social da nossa vida. No trato com os nossos irmãos. Paulo está dizendo aqui sobre litígio entre irmãos. Eu fui criado, como a maioria aqui, ou boa parte da maioria, no interior de Goiás, machista pra caramba, né? Que não devíamos levar desaforo para casa. Mesmo sendo baixinho, você apanhava até ficar morto no chão, mas partia para cima e não levava desaforo para casa. Mas quando a gente conhece Jesus e que Jesus entra na nossa vida, a gente leva desaforo para casa. E leva muito desaforo para casa, principalmente se isso for glorificar a Deus. Ou seja, o Evangelho é maior do que a minha cultura, do que a minha criação. O Evangelho domina também a maneira como eu me relaciono com as pessoas. O Evangelho, ele quer moldar, ele quer transformar as minhas relações sociais, as minhas relações interpessoais. O Evangelho na minha vida me leva a agir com as pessoas da forma como Jesus agia. E o que estava acontecendo naquela igreja de Corinto? Irmãos brigando com irmãos, irmãos tendo litígio com irmãos, irmãos discriminando irmãos. Quando Paulo escreve sobre a ceia, né, Paulo fala: nossa, vocês estão fazendo a ceia e é para uma vergonha. Porque não existia templo como existe hoje, e as reuniões eram em casas. E aquelas casas, a semelhança das casas romanas, elas tinham um formato meio que retangular, e com duas abas, né, assim, retangular, com dois lados, e um pátio ali no meio que era chamado de átrio. O dono da casa, naquele átrio, colocava os irmãos mais pobres, e numa sala de jantar fina, e colocava os irmãos mais ricos. E naquela celebração daquela refeição, era servido para os irmãos mais ricos um tipo de vinho mais caro e um tipo de vinho inferior para os que estavam no átrio. Eram servidas porções de carne especiais para os que estavam na sala de jantar, e eram servidos outro tipo de carne para os irmãos que estavam no átrio. E Paulo está dizendo: olha, vocês estão estragando o Evangelho. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele transforma. E a proposta dele é de ser totalizante. Se nós não tratarmos as pessoas como Jesus tratou, é porque o Evangelho não está fazendo o efeito que deveria fazer na nossa vida. Se as pessoas não olharem para nós e não verem Jesus no nosso trato com elas, é porque o Evangelho ainda não está
ocupando os espaços que deveria ocupar na nossa existência. Qual é a primeira dimensão da vida que o Evangelho ocupa? Que nós falamos aqui? A dimensão econômica. A dimensão econômica. Qual que é a segunda? A social. O relacionamento uns com os outros. E qual é a terceira que Paulo fala aqui? É no uso do corpo. A forma como nós usamos o nosso corpo. O mundo hedonista do tempo presente é um mundo individualista, é um mundo subjetivo, é um mundo de uma intimidade privada. O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem quiser. Existem estudiosos dedicados a um tema chamado corporeidade. Existem estudiosos dedicados a um tema chamado subjetividade. Ou seja, o indivíduo, ele faz as suas escolhas e vive do jeito que ele quiser. Para o hedonismo, para um mundo fragmentado, eu venho na igreja e na igreja eu adoro a Deus, mas uso o meu corpo do jeito que eu quiser. Eu venho à igreja, eu canto, eu celebro a Deus, eu louvo a Deus, mas cuido do meu dinheiro da forma que eu quiser, da forma mais racional e lógica que eu quiser. Eu venho na igreja, eu celebro a Deus, eu canto a Deus, mas vivo com as pessoas que convivem comigo do jeito que eu quiser. Isso não é evangelho. O evangelho, ele quer ocupar todas as dimensões da nossa vida. É o cordeiro pascal que tem que ser todo comido. Eu vou comer o cordeiro no domingo à noite. Aleluia, glória a Deus. E durante a semana eu como outras coisas. Não, não é evangelho. Evangelho é a totalidade da vida. É a totalidade da existência. É a totalidade dos dias, das horas, dos minutos vividos na presença de Deus, com Deus e para Deus. Essa é a proposta do evangelho. Por isso que muitos estudiosos que entenderam, mas entenderam muito mais do que muitos crentes o que é o evangelho, rejeitaram e odiaram o evangelho, porque fugiram apavorados da proposta do evangelho. Porque a proposta do evangelho é ocupar todas as dimensões da vida. É ocupar a dimensão econômica. Mas espera aí, eu ganhei o dinheiro, eu lutei, eu trabalhei, não posso fazer dele o que eu bem quiser, o que eu bem entender? Se Jesus for o Senhor da sua vida, primeiro você vai entender que foi Ele quem te deu. E segundo, se você é servo dele, você vai perguntar como é que Ele gostaria que você utilizasse o seu dinheiro. Mas eu não tenho o direito de ter as minhas afinidades, gostar de quem eu quiser gostar, amar quem eu quiser amar. Se Deus fosse pensar dessa maneira, nós estaríamos lascados no inferno de cabeça para baixo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Não. Está escrito aqui, olha, impureza. Mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Paulo está dizendo, o evangelho, ele ocupa essa dimensão corpórea do meu ser. O que eu como e a forma como como diz respeito a Deus. O que eu bebo e a forma como bebo diz respeito a Deus. Deve ser comido de forma e bebido de tal forma que o nome de Deus seja glorificado. A forma como eu uso o meu corpo, seja para comer e beber, se eu for um beberrão, um glutão, não estou glorificando a Deus.
eu fiquei pensando como é que eu poderia colocar para nós nessa noite de uma forma bem clara, nesses 3 pontos, o significado disso que Paulo escreveu. E é exatamente isso, o Evangelho é totalizante, ou ele ocupa todas as dimensões da nossa vida ou da nossa existência, ou a obra do Evangelho ainda não aconteceu na nossa vida e precisa acontecer a tempo e a hora. Não é pleno do Evangelho aqueles que permitem o Evangelho dominar apenas uma dimensão da vida. A dimensão cultica, celebrativa, da reunião e da celebração. Não, me escuta, em nome de Jesus. Eu tenho um compromisso com Deus. E o meu compromisso com Deus me leva a dizer nessa noite, o Evangelho, ele precisa ocupar todas as dimensões da nossa vida e da nossa existência econômica, social e corpórea. Paulo está dizendo que outrora fostes impuros. O que é impureza? Olha, pode ficar chato, mas não me importa. Não é pessoal, não é indireta, não estou com nada na minha cabeça a não ser a palavra de Deus. Mas deixa eu falar para vocês o que está escrito aqui. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O Evangelho quer dominar essa dimensão do uso do nosso corpo, a forma como nós usamos o nosso corpo. Alguns dizem, mas é amor. Estamos usando o nosso corpo em amor. Mas a pergunta é, qual é o sentido da sua vida e da sua existência? Você vive motivado por qual razão? Quais são as motivações e a energia que embalam a sua existência? É Deus, a vontade de Deus, Jesus, o Evangelho, ele é totalizante. Ou ele ocupa essa dimensão também da sua vida, da sua sexualidade? Não, mas sexualidade é uma coisa íntima, é uma coisa privada, é minha, é problema meu. Se o Evangelho te alcançou a vida, não é não. Não é. O Evangelho, ele ocupa todas as dimensões da nossa vida. O que você faz com o seu corpo, a forma como você usa o seu corpo, a forma como você entrega o seu corpo, a forma como você usa o corpo do outro ou deixa outro usar o seu corpo, não é para quem é de Jesus, para quem pertence ao Evangelho, não é um problema único e exclusivamente seu. É um problema de Deus. É um problema com Jesus. Essa foi a grande luta de Paulo. Porque a cultura helênica, o hedonismo, o epicurismo estava entrando dentro da igreja. E muitos daqueles irmãos que tinham sido alcançados por Jesus não estavam vivendo mais a plenitude do Evangelho. Aí Paulo tem que escrever, olha, já por carta escrevi, estou escrevendo novamente. Igreja de Deus, povo de Deus, que pertence ao Evangelho, o Evangelho tem uma dimensão totalizante, ou ele ocupa
todos os espaços da nossa vida, da nossa existência, econômico, social, corpóreo, ou ele não ocupa nenhuma? Pouco a pouco ele vai sendo empurrado para fora. É uma grande, extraordinária transformação que o Evangelho opera na nossa vida. É uma grande, extraordinária libertação que o Evangelho opera na nossa vida, libertando-nos dos valores da cultura, libertando-nos dos valores das ideias, do modo de viver da cultura, arrancando-nos de lá, pelo poder do Espírito Santo, quebrando grilhões mentais, quebrando grilhões ideológicos que aprisionaram, que foram fortalezas. O Evangelho quebra, o Evangelho esmigalha e nos traz agora para viver um estilo de vida de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Isso é igreja, isso é povo de Deus, isso é comunidade de santos. Não quero, jamais, quem me conhece sabe disso, não quero falar numa perspectiva fundamentalista, legalista, cheia de ódio ou de rancor. Deus me livre disso. Mas tem coisas que não são compatíveis com a proposta do Evangelho. Há 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos talvez, eu ainda bem mais jovem, não era pastor ainda, estava começando a minha vida de professor universitário, e numa das reuniões ali de professores, conversando sobre a igreja, um colega, professor, que era presbítero de uma igreja, hoje eu estou tirando os presbíteros para Cristo, né? Aquele presbítero virou ali no meio da reunião e disse: olha, daqui 20 anos o sexo vai ser livre dentro da igreja. Eu pensei, gente, esse cara tem filhos. Eu pensei nos meus filhos, falei, Jesus. Fechei a cara para ele, falei, rapaz, você está doido de falar um negócio desse? Eu acho que doido era eu. Eu acho que ingênuo e que não sabia fazer uma leitura do tempo e da forma como a coisa estava caminhando era exatamente eu. A perspectiva de Jesus, a perspectiva do Evangelho, sem nenhum legalismo, sem nenhum rancor, é na beleza da pureza, é na beleza da santificação, é na perspectiva de que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O Evangelho ocupa essa dimensão da vida. A proposta para uma vida sexual saudável, abençoada, não neurotizante, não culpabilizante, é quando nós a vivemos na perspectiva de Deus e na dimensão do Evangelho. É quando nós nos entregamos sem ressalvas na presença de Deus. Um jovem crente, uma moça crente, que diz que o Evangelho faz parte da sua vida. Tropeços, percalços, todos nós temos. Mas a perspectiva do Evangelho é essa dimensão integral e plena. Não é para a gente ficar assustado de alguém dizer que chegou ao casamento virgem. Não é para a gente ficar escandalizado com alguém dizer que se preservou até o casamento. Até na própria igreja, hoje as pessoas se escandalizam com isso. A perspectiva do Evangelho, dessa dimensão que ocupa toda a nossa existência, é para a gente ter, sim, uma vida sexual, abençoada, saudável por Deus, quando nós comparecemos diante de Deus, diante dos homens, na luz de Deus, na luz dos homens e daquilo que a gente entende que é certo, que Paulo chama de pureza, aí nós vamos viver a nossa sexualidade de acordo com a vontade de Deus. E o que dizer
do modo natural da sexualidade. Eu acho um absurdo sem precedentes imaginar que pastores, ou padres, ou líderes religiosos, seja lá o que for, chegar diante de um povo, assinar embaixo, legitimar, concordar com uma sexualidade fora dos padrões de Deus, fora do costume natural, como diz o apóstolo Paulo, criado por Deus. Lá fora, no mundo, na sociedade helênica, na sociedade hedonista, tudo bem. Mas naquele povo marcado por Deus, marcado pelo sangue de Jesus Cristo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é impossível. Não é o Evangelho. A forma como nós usamos o nosso corpo, ela não diz respeito mais a mim. Não é uma coisa privada, subjetiva, que vale tudo que eu estou fazendo e do jeito que eu quero fazer. Não, isso não é Evangelho. A proposta do Evangelho, ela é totalizante. Ela ocupa todos os espaços e todas as dimensões da nossa vida. Econômica, social, corpórea, sexualidade. Tem alguns pregadores que derriçam o pau na sexualidade, parece que tudo quanto é pecado é a sexualidade. E esquece da dimensão econômica. Tem outros que metem o pau na dimensão econômica, nos conflitos sociais, e esquece da sexualidade. Mas é um todo. Todas as dimensões da vida devem ser ocupadas pelo Evangelho. Amém? Vamos orar?